Nós, dentro desses dias, ainda vamos seguramente tocar neste assunto e vermos qual lado da moeda é que vai então prevalecer. Mas vamos olhar para um outro assunto que também faz atualidade desta noite, que são as situações de tensão nas fronteiras orientais, da Europa com a Rússia e Bielorrússia, que continua. Esta situação já levou a que a Polónia acabasse por fechar as fronteiras exatamente devido a esta tensão aqui existente com a Rússia e a Bielorrússia. E vai ser o nosso próximo assunto, Issal. Polónia tem relações bastante turbulentas, sobretudo o atual governo de direita da Polónia tem relações muito turbulentas. Mesmo antes deste conflito russo-ucraniano já tinha relações turbulentas com a Bielorrússia e também com a própria Rússia. De resto, no âmbito deste conflito russo-ucraniano, as tensões aumentaram, há uma espécie de ruptura de relações políticas, há uma ruptura, embora relativa, das relações diplomáticas. Basta ver que na comemoração do 9 de maio, o embaixador russo na Polónia foi impedido de visitar o cemitério dos militares soviéticos em Varsóvia. Há uma ruptura das relações econômicas, porque com essas relações eram fundamentalmente baseadas em recursos energéticos, com a ruptura de gasoduto 1 e 2, com a ruptura do não e até mesmo em função das sanções econômicas impostas pela União Europeia à Rússia, não há fornecimento, do que se saiba, não há fornecimento de recursos energéticos da Rússia à Polónia. Há também uma tensão muito grande entre a Polónia e a Rússia em função do enclave de Kaliningrado. Recentemente, o governo polaco havia anunciado até a intenção de mudar de nome de Kaliningrado para o nome anterior à ocupação soviética e agora da Rússia de Kaliningrado. Enfim, existe uma tensão que vai crescendo nos últimos tempos entre a Polônia e a Rússia e também a Bielorrússia, que só mostra que entre esses estados, não é, o clima é bastante tenso. Só que se haverá esse fecho das fronteiras, independentemente de serem fronteiras com a Bielorrússia, porque se há esse fecho da fronteira oriental, será com a Bielorrússia para impedir a passagem dos migrantes. Bem, o receio da Polônia é que a Bielorrússia, em concertação com a Rússia, use essa fronteira para a passagem de migrantes como arma, não é, como um instrumento de pressão política contra a Polônia. Mas, além disso, se fecha essa fronteira, esperemos que exista uma porta de passagem das pessoas, das famílias que vivem nas duas fronteiras, isto é, entre a Polônia e a Bielorrússia, e entre a Polônia e a Rússia no enclave de Kaliningrado, porque se fecha tudo, quer dizer que até ao nível das relações entre pessoas haverá um agravamento dessas relações, o que mostra que se este conflito não se resolver, se há uma ruptura da relação política, há uma ruptura da relação diplomática, não há relações econômicas, não há relações culturais. Recentemente o governo polaco também havia anunciado a intenção de criar uma comissão para investigar a influência da Rússia na Polónia. Enfim, se há todo este conjunto de tensões nas relações entre a Polônia com esses Estados, bem, se está a ver claramente que existe um clima de pré-guerra entre a Polônia com esses Estados. Mas também pode ser uma reação pelo facto de que a Bielorrússia tem a intenção de albergar no seu território os mísseis nucleares táticos que lhe serão concedidos pela Rússia, e esses mísseis estarão às portas, não é, da Polônia. Em caso de conflito entre a NATO, porque a Polônia é Estado-membro da NATO,
E a Rússia, uma das metas desses mísseis será a Polônia, não é? Quer dizer, mesmo se não forem lançados aí, os efeitos imediatos serão sobre o território polaco. Daí que há todo o interesse dessas partes em diminuir essa tensão, mas com o atual conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, essa resolução desta tensão vai ter que esperar, porque a Polônia também é um dos estados que fortemente apoia a contraofensiva ucraniana, que apoia a luta ucraniana pela reconquista dos territórios. Se não houver um claro vencedor deste conflito, esta tensão entre a Polônia e a Rússia e a Bielorrússia irá continuar.